Muito importante. Deus fica muito feliz quando você entra por essa porta e Ele vai te acompanhar quando você sair. A bênção do Senhor está para aqueles que vêm buscar. Amém. Ir à casa de Deus, a bênção é especial. Não se compara com nenhum outro lugar. Muito obrigado pela sua presença. Convido você a inclinar a sua fronte para fazermos uma pequena oração. Bom Deus e Pai, muito obrigado por nos teres trazido aqui à tua casa. Vamos abrir tua palavra mais uma vez e pedimos que teu Santo Espírito toque no nosso coração. Vivemos dias difíceis, sociedade complexa, mas temos esclarecimento, um caminho correto, temos rumo, e ajude-nos a valorizar, agradecer os privilégios que nós temos. Amém. E viver de acordo com as orientações e a luz que nós temos recebido de Ti. Tenha misericórdia de nós, fala o nosso coração, pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 19, versos 1 a 10. Lucas 19. Vamos estudar um pouco a história de uma pessoa que teve o privilégio de encontrar Jesus. E se ele tivesse perdido essa oportunidade, ele não teria outra. Foi a última vez que Jesus estava passando aquele rumo. Graças a Deus que ele aproveitou aquele momento. Eu não sei quando vai ser a nossa última oportunidade, nosso último dia de vida, mas não podemos perder oportunidades. Deus tem grandes bênçãos para derramar em nossa vida e nós não podemos perdê-las. E Zaqueu não perdeu. Vamos ver o que aconteceu. Lucas capítulo 19, versos 1 a 10. Por favor, acompanhe. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, e a fim de ver, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem, queridos? Eu e você. Queridos, Jericó, pode colocar o PowerPoint, por favor? Jericó foi uma cidade interessante na Bíblia e conhecida, e quando nós ouvimos falar dessa cidade, nós lembramos da grande conquista que o povo de Israel fez quando entrou na Canaã terrestre. Aquele local já havia sido comprado e já havia sido oferecido para o povo de Deus, não foi invasão, tá? Aquele local pertencia já ao povo de Deus. Abraão e Isaac compraram muitas terras ali ao redor, foram para o Egito e depois voltaram, como nós conhecemos. Foi destruída então no tempo de Josué. Eu creio que você lembra desse fato, não? Que eles deram as voltas necessárias, cada dia uma volta, em 7 dias, queridos, e aí a arca do Senhor ia lá, e a cidade foi destruída. E quando essa cidade foi destruída, queridos, ela foi reconstruída depois, anos mais tarde, por Herodes o Grande, e era uma cidade separada para sacerdotes. A arqueologia tem mostrado, queridos, que Jericó dispunha de um centro de coleta de impostos expressivo. E Zaqueu, possivelmente, tudo indica, era o diretor ou chefe deste posto de coletas. Zaqueu significa puro ou reto. Olha que nome interessante para uma pessoa que pegava aquilo que não era seu. Mas Zaqueu conseguiu mudar de vida através de injustiça e extorsão. Zaqueu, ele gostava de ter bens materiais. Não é pecado nenhum você ter bens materiais.
Nenhum. Porém, Deus quer que aquilo que você adquirir, que a origem seja boa, e que a bênção do Senhor esteja sobre você. E hoje, queridos, como naquele tempo, honestidade está se tornando coisa rara. Olha o que Shakespeare fala sobre honestidade: nenhuma herança é tão rica que os pais podem dar para os filhos do que a honestidade. Honestidade deve ser uma característica dos que confiam em Deus, porque a tendência nossa hoje é tentar fazer alguma coisa para ter vantagem, não importa como. E quando nós vamos acostumando a este mau hábito de querer as coisas a todo custo, não importam os meios, nós nos viciamos de tal maneira que nada nos agrada e somos, queridos, insaciáveis. Nada mais parece que consegue te convencer, e quanto mais tem, a pessoa tem a sensação de que menos é. Há muitas pessoas que têm dificuldade, irmãos, de viver com 100 mil reais. Outros têm dificuldade em viver com 100 reais. Alguns têm dificuldade para morar numa casa grande, porque tem vários quartos, difícil de limpar, né? E há pessoas que têm que dividir o quarto com várias pessoas. Eu me lembro quando era criança, que nós fomos ser zeladores de uma igreja, e a casa tinha 2 cômodos, queridos. Uma cozinha mais ou menos 2,5 por 3, e um quarto que era 4 por 3 mais ou menos. Vocês davam tudo isso, tinha até menos. E meus irmãos, dormia todo mundo ali, 2 assim, tinha um esquema de encaixe, né? Quebra-cabeça. Armávamos, eu não sei se você lembra daquela caminha que a gente armava de molinha, quem dessa época? Né? Vou dizer cambada de velho, mas pelo jeito o pessoal já pneu minha vida, né? Minha vida para baixo. E nós tínhamos aquela caminha, desmontávamos, e era barulhento, cada vez que você virar. O negócio era ficar ali a noite toda. O telhado pingava água, e nós colocávamos um plástico em cima, e criança, a gente ficava olhando a gota cair do lado, eu achava legal, né? Eu com a coberta em cima de mim, a gota cair, e eu via a gotinha caindo. E a hora que a gente cansava, dormia. Somos o tempo também do perigo, irmãos, que não tinha banheiro dentro de casa. Já alguns aqui são também. Quem riu era. Banheiro não era dentro de casa. E queridos, pasmem vocês, a gente era feliz. Mesmo tendo pouca coisa, não reclamávamos. Hoje, por exemplo, eu não sei como a gente sobreviveu. Tem muita coisa do meu passado, eu não sei como é que eu sobrevivi. A caneca na escola passava em 500 bocas, você lembra? O que era aquilo? Não sei como sobrevivemos. É inexplicável, misericórdia de Deus, não? Ou a resistência era maior, não? Acho que a resistência era maior. Não pensava em tanta coisa ruim e tinha imunidade maior, não? Hoje nós somos tão preventivos que parece que o espírito já empesteia a 20, né? Bom, queridos, Zaqueu então ele queria ter uma vida fácil, e vida fácil, ter dinheiro, casão, carrão, lugar bom, não tem nada de ruim nisso, tá? Tanto que tem uma frase que você já deve ter lido: se o seu dinheiro está te atrapalhando, te estressando, dá para mim que eu resolvo, tá? Frase de caminho. Então nós sabemos que Zaqueu, queridos, ele viu Jesus realizar muitos milagres, ele observava, ouviu a fama de Jesus, e nós ouvimos também a fama de Jesus. Ele muda a vida das pessoas, não quer mudar a minha. Jesus realizou grandes milagres no passado. Onde está o milagre na minha vida? O que está acontecendo que parece que comigo a coisa não acontece? E Zaqueu queria conhecer Jesus, e tudo indica que era melhor que eu. Não tem risada, você também sou muito alto, tá? Estou rindo muito essa noite. E baixinhos, como diz, né? Se dinheiro, se a altura valesse dinheiro, baixinho era troco, né? Então, meus queridos, a situação dele era baixinho, mas era rico, né? E mandava nos grandões, viu? Porque diz que a inteligência de uma pessoa é medida daqui para cima, né? Gosto dessa. E aí a gente consegue respirar um pouco. E queridos, ele continuou levando uma vida, mas tinha um detalhe na vida de Zaqueu: não era feliz. Eu não sei se tem dias na sua vida que você olha para o lado, pode ser depressão, tá? Patológica coisa. E você olha para o lado e parece que
Você tem e parece que não tem, parece que você não vira, você não comemora o que você tem. Você não comemora os seus olhos, suas pernas. Você agradeceu a Deus pelas pernas? Precisa, né? Agradecer a Deus pelos olhos. Para quê? Agradecer a Deus por poder ter braços, por ter mão. Quando você fez isso na vida? Agradecer para quê? Tão normal, todo mundo tem, é verdade? Todo mundo tem? Nem todo mundo tem, não. Por isso, queridos, agradecer é sinônimo de contentamento e dar glórias a Deus. Zaqueu, nós sabemos que ele não era feliz porque faltava alguma coisa. E às vezes também nessa noite estamos na igreja e não somos felizes. Você está olhando para a minha cara e aí dentro está um vazio enorme. E até nem tem vontade de viver. E nós somos confusos assim, Deus. O que está faltando? O que está faltando? Interessante que a gente vasculha tudo e pergunta: o que está faltando na minha vida, meu pai? E você procura preencher com profissão, música, amigos, trabalho, prazeres, e você percebe que a crise continua e a desgraça aumenta, tendo tudo. Que confusão é essa, hein? De onde vem esse monte de situações que ficamos perdidos? Zaqueu tinha a cabeça assim, não era feliz. E queridos, há muitas pessoas que você admira, há muitas pessoas que você gostaria de ser igual, e elas estão em situação pior que a sua e não são felizes. Agradeça a Deus quem você é, o que você tem, porque Deus tem dado para você o necessário. Evidentemente, se você lutar, ralar um pouquinho, trabalhar, valer a pena lutar, você vai conseguir mais coisas. Se ficar na zona de conforto, vai morrer de jeito que está. Mas se você é uma pessoa que quer lutar, alcançar alguma coisa, Deus vai te abençoar. Deus põe a mão sobre os seus filhos que são esforçados, dedicados, que procuram fazer o melhor. Tem bênção sim, folgados, sempre estareis convosco. Mas não são pessoas que às vezes merecem uma bênção, porque até a bênção para eles atrapalharia. A bênção de Deus na vida de algumas pessoas, que Deus poderia dar para eles, quem sabe até atrapalharia. Muitos não têm por causa disso. Pensa nisso, é sério. Deus quer dar grandes bênçãos para nós. A questão é: eu tenho humildade, eu tenho mansidão, eu tenho capacidade de administrar e usar as bênçãos que Deus me dá, ou vou ficar perdido? Tenho uma casa boa, tenho um carro bom, tenho tudo bom, não vou mais na igreja. Nada está faltando em mim, não tem ninguém doente, não estudo mais a lição. Não estou precisando de dinheiro, está tudo certo na vida. Para que ler Bíblia? Para que se consagrar? A hora que a crise vem, é joelho no chão. E com isso, queridos, Zaqueu foi desenvolvendo uma desonestidade, cada vez mais ele foi pegando o que podia. Eu não sei se o Rui Barbosa era profeta, mas acho que todos conhecem essa frase dele. E eu vou ler aqui. De tanto ver triunfar as novidades, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver o gigante, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Hoje há muitas pessoas, muitos amigos seus, que não acreditam que você não faz alguma coisa para ganhar um pouco mais, que você não dá uma mentidinha, e que você não faz algo para ter vantagem. Crise de honestidade, crise nos produtos, crise nos negócios, pesos e medidas, crise nos pagamentos, crise nos impostos, crise de honestidade na faculdade, na escola. Os alunos que colam, quantos alunos aqui colam ou estão colando? Levanta a mão aqui para a gente falar alguma coisa, não? Eu quero só dizer para você, aluno que colar é roubar, tá? Todo colador é um ladrão, deveria ser preso. Deixa eu ver quantos aqui. Ok. A gente brinca com coisas desonestas, se acostuma tanto, que às vezes nós temos vergonha de ser honestos. Defraudar, enganar, se aproveitar, explorar as pessoas, o patrão, a patroa, desonestidade, por mínima que ela seja, você vai acostumando, e é o que aconteceu com Zaqueu. Porém, ele não era feliz. Desonestos não são felizes, eles procuram mais para ser felizes e morrem tristes, insatisfeitos. Então Zaqueu, quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi movido por curiosidade, por interesse, viu que Jesus realizava grandes coisas, e Zaqueu era alguém que precisava de um milagre. Nesta noite eu acredito, sem medo de errar, que todos nós precisamos de um milagre em alguma coisa. Eu preciso.
tem alguma coisa na nossa vida que está pegando para a gente se eliminar. E você está no lugar certo. Zaqueu então havia ouvido falar de João Batista, suas pregações, chamando os ouvintes ao arrependimento. Zaqueu sabia que o que fazia não era correto, ele tinha consciência dos seus erros. Zaqueu não era inocente, e nenhum de nós é inocente quando faz coisa errada. Todos nós temos consciência. Mas onde está o poder para fazer o que é certo e ser feliz? Como é difícil quando você vai numa direção errada e tem que voltar. No caso de Zaqueu, como que eu vou voltar? Depois de eu ter caminhado tanto, eu fui tão longe. Por mais que você tenha ido longe, ainda você está perto de Deus. A distância de você e Deus sempre será uma oração. Esquece disso. A distância entre eu e Deus é uma oração. Orou, Deus está aí. Amém. O Criador que está no terceiro céu, que está em todo lugar ao mesmo tempo, está do seu lado, é só clamar. Não precisamos apelar para aquelas coisas ou mudar de comportamento para conseguir algo que depois nós ficamos a vida toda com a consciência culpada e não temos como resolver. Creio. Por isso, queridos, Zaqueu então era um rico pobre. Não sei se já viu essa explicação. Tem 4 tipos: o pobre rico, o rico pobre, o rico rico e o pobre pobre. Esse é o pior de todos, tá? Vou explicar cada um. O pobre rico é aquele que tem dinheiro, tem tudo, mas não desfruta, vive com roupa ruim, mora no bairro ruim, tem cara de ruim, come comida ruim e é rico, mas é pobre, coitado, não tem nada de prazer, não consegue viver onde ele tem. É um pobre, mas tem dinheiro. Quantas pessoas já foram descobertas com saldos volumosos e levaram uma vida simples e miserável? Muitas histórias, deve conhecer. E tem também o pobre rico, né? Tem o rico pobre, agora o pobre rico. É aquele que não tem nada. Coitado, está aí lamentando a vida, mas é feliz, sorri. Você vê a pessoa, ela está para cima, a roupinha está costurada, remendada, tingida, emprestada, e ele está vivendo, está subindo na rua, se vira, não sabe o que vai comer na janta, mas está bem. É uma pessoa pobre, mas é rico porque confia, está fazendo o melhor que pode e sabe que Deus irá operar. Tem outro que é o rico rico, esse é o melhor que existe, mas tem muito pouco. A pessoa é rica de dinheiro, mas também rica espiritualmente. Tem valores, mas depende de Deus, ajuda o Senhor, como algum caso de alguns irmãos, não? Que nós já tivemos aqui na associação, de devolver 1,5 milhão de dízimo. Você faria isso? Olha os pontos aí. Não vai para o céu, muda infeliz. Pessoas que dão mais do que ele diz, irmãos, 5 milhões. Ele dá esse dízimo. Pessoas ricas, graças a Deus por ele. Você daria? Super simples. Se você não dá dízimo de 100 reais, você nunca vai dar de 1 milhão. Você vai morrer com 100 reais, infeliz. Brincadeira, tá? Não te assustou não, só para você pensar. Muitas vezes nós admiramos pessoas. Doutor Milton Afonso, o que aquele homem fez pela igreja? Quem conhece, já ouviu falar, ajudou milhares de pessoas e milhões ele doou para a igreja. Interessante isso, né? Pessoas fiéis. E tem o pobre pobre. Além de ser pobre de dinheiro, é miserável, é ruim convívio, triste, chateado, azedo, marrento. Esse que é o pior caso que eu falei para vocês. Queridos, a cena é a seguinte: Jesus passa então pela última vez, indo em sentido para Jerusalém, e no caminho ele encontra um indivíduo em cima do mar. E nós sabemos que Zaqueu, ele se confundia um pouco, né? As pessoas, quem sabe, deram risada dele, mas nós percebemos que Zaqueu, ele era bom de negócio e criativo, tá? Era uma boa cabeça, só que usada para o mal. E Deus sabe quando você tem utilidade, ele vai atrás de você. Deus sempre vai atrás de você. Ele manda uma pessoa, manda um programa de televisão, uma escola de adventista aqui, por exemplo. Deus sempre vai atrás de você, tá? Porque quem ama vai atrás. Eu, por exemplo, para poder casar, eu tive que ir atrás, não. Eu acho que os que casaram também foi a mesma coisa. Mas tem mulheres que também vão atrás, né? É menos. Hoje está sendo mais. Mas no passado era mais os homens que iam atrás. Não é verdade? Os homens iam mais. Dificuldade de falar com a mãe, com o pai, pedir autorização, esperar, verdade? E romantismo e educação até conseguir
conseguir alguma coisa, Glauter era time, viu? Mas era um tempo bom. Hoje mudou, quando você descobre, já está no segundo filho, já é até viúva, né? Os filhos hoje não comunicam muito com os pais os seus sentimentos. Se acham autônomos de tudo e comunicar ao pai e mãe parece fraqueza. Comunicar ao pai e mãe se chama educação e amor. Quando você compartilha com seus pais, você tem respeito por eles. E quando você não compartilha, significa que você é egoísta. Você não valoriza e não respeita os pais. Zaqueu então, que estava ali pendurado numa árvore. Jesus então olha para a cara dele. Jesus fala o nome dele. E fala: Zaqueu, desce. Zaqueu subiu um sicômoro, uma figueira brava, não era de ser usada como comida. Cristo para, ele toma a iniciativa, fala: Zaqueu, desce como, queridos? Depressa. Jesus tinha muita coisa para fazer naquele dia, e aquele momento tinha que ser usado para aquele indivíduo. Deus para tudo que for necessário para atender você. Amém. Todo dia. Mas Deus, queridos, tem grandes coisas para fazer. Não que ele seja apressado, estressado, mas aqui desce depressa, tem uma coisa boa para você. O descer depressa aqui é no sentido de eu tenho algo tão bom para você. Quando você souber, você vai ver que vale a pena você ter vindo rápido. Zaqueu então desce, tirando, quem sabe, um pouco de casca de árvore, né? Que titio, todo mundo olhando para ele. Não ligou para a gozação, não ligou para o que as pessoas pensavam, não queria nem saber do que as pessoas estavam analisando. Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós não pensamos no que os outros falam. Quando nós amamos a Jesus, nós o aceitamos de coração. Quando amamos a Jesus, permanecemos na igreja firmes. Já ouviu aquela frase? Se você entrou na igreja por causa de Cristo, você nunca vai sair por causa das pessoas. Quem entra na igreja por causa de Cristo, nunca sai por causa das pessoas. Zaqueu, queridos, quando teve aquele encontro com Jesus, todo o resto para ele não interessava. E quando eu e você temos um encontro assim com Jesus, as outras coisas também não interessam para a gente. A gente não vê o tempo passar com quem a gente ama. A gente não percebe que passou 1 ou 2 horas quando nós amamos uma pessoa. É ou não é? É sim. Porque o amor não quer que passe. O amor quer que sempre fique. Zaqueu aceita, desce. E Jesus foi comer na casa dele. Nós sabemos que comer no tempo de Jesus não era simplesmente convidar para uma refeição. Comer significava que você aceitava aquela pessoa. Você era conivente com aquela pessoa. E todos os críticos de Jesus, quando viram ele falar: você vai comer na casa de um pecador, vulgo ladrão, que pega, mas todo mundo sabia, interessante, que, meu pai, vou dar risada pela agora. Zaqueu é aquele que roubava e fazia. Você já ouviu essa frase, não? Zaqueu é aquele que roubava e fazia. Vou ficar só ali, gente, calma. E aí então, queridos, Jesus foi comer na casa dele, significava que era sentado aquele cara que era bandido. E Jesus ali comendo com ele, não ficou preocupado com isso, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem, queridos? Perdidos. Jesus não veio buscar salvos, veio buscar orgulhoso, egoísta, avarento, fofoqueiros, adúlteros, quem tem amante. Jesus veio buscar e salvar essa raça ruim, tipo eu e... né? Queridos, Cristo veio resolver o caso dos piores, daqueles que o aceitam, daqueles que têm coragem de descer, daqueles que vão na direção de Cristo, mesmo sabendo que a multidão está ali, criticando e falando asneira, tentando evitar o seu contato com ele. Zaqueu desce, e Jesus vai comer na casa dele. E eu creio que a refeição com certeza foi boa. Rico não come coisa boa. Você já foi na casa rica, não sabia nem o que fazer com aquele monte de prato e garfo na frente ali? E colocou o copo errado? Eu já fiz um monte de vezes. Copo que era para água, pelo suco, é uma bagunça, né? Nada como chegar em casa e vai tudo uma coisa séria. Fica feliz quando é casa. Mas quando você vai numa festa, você tem que aprender. Guardanapo tem copo em cima, né? E é pano, vai sujar pano. A gente não gosta de sujar pano, né? Mas a gente quer pegar papel. Quando você vai rir, que é pano, meu amigo. Coisa boa. Então limpa a boca devagarinho, coloca o guardanapo em cima. Todo um protocolo. E com certeza todos os discípulos comeram bem aquela noite, queridos. Dificilmente você come mal em casa de pessoas ricas, bondosas, né? Levando em consideração isso. Certeza que Zaqueu preparou uma boa comida e os discípulos devem ter ficado muito felizes. Aí o que acontece? Zaqueu ficou ouvindo Jesus. A Bíblia não fala o
que Jesus falou para ele? Como que foi a noite, a conversa? Não dá para escrever tudo na Bíblia, mas com certeza, o argumento de Jesus foi tão convincente, a palavra de Jesus foi tão boa, teve entrada tão boa, que Zaqueu falou: meu pai do céu, eu estava trocando esse mundo miserável que eu tenho aqui, por mais que eu tenha grana, não, pela vida eterna, de acordo com a música que o irmão cantou agora há pouco, né? Tá bem, esse já não vale. Eu vou trocar a minha casinha de Coab, ou a minha casa lá perto de Iguatemi, lá é bom de morar, pelas mansões eternas. Estou fora, eu quero isso. Zaqueu toma uma decisão, queridos, que eu não sei se você tomaria. A gente acha bonito quando as pessoas tomam decisão. Olha que bonito. Não, quando você lê a Bíblia, coloque-se na cena e pergunte para você: eu faria isso? É aí que você se conhece. Você entraria na arca? Se você fosse Eva, você não teria comido a fruta, irmão? Ou teria repetido, infeliz? Levado para todos os animais provados, né? Acabar com os animais juntos. Não critique nunca ninguém, porque talvez você, se estivesse lá, faria pior ou igual. Cuidado com essa história de criticar as pessoas, achar que devia ser assim, devia ser assado. Nunca diga isso, porque um dia você vai engolir suas palavras. E rápido, hein? Talvez amanhã. Jesus então prega de uma maneira tão convincente, tão completa, que Zaqueu olha para a carteira e fala: eu não vou trocar o reino dos céus por dinheiro, estou fora. E ele ficou tão convencido, falou: Jesus, seguinte, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Metade. Digamos que ele tivesse uma fortuna de 5 milhões, por exemplo. Metade da fortuna, 2,5 milhões. Deu para os pobres. Já deu. Só sobrou 2,5 milhões. E ele falou: e quem eu defraudar, eu vou dar o quê, queridos? 4 vezes mais. A grande pergunta é o quê? Sobrou o quê para Zaqueu? Não digo nada, mas sobrou pouco. Digo para vocês, ele viveu com pouco e o quê? Muito mais feliz. Respirava, andava ereto. Sabe que Zaqueu até cresceu, queridos, no sentido, eu acho. E quando você está bem, você sabe que nós temos um tamanho de manhã e outra tarde, né? Você acorda com uma altura de manhã e vai andando, dependendo da idade, né? Você vai fazendo isso, de noite você está, né? É mais ou menos assim mesmo. Interessante. Pode olhar que você vai tendo a tendência de arcar. Você acorda de manhã com postura ereta, mas o dia correria, carregando madeira, né, Fabiano? Fazendo outra coisa. Chega no dia você não está assim, você está meio já, né, capotando. Mas eu acho que Zaqueu se sentiu tão feliz. E quando a gente obedece a Jesus, queridos, nós somos felizes. Quando nós fazemos o que Deus pede, a gente não tem cara feia. Quando nós obedecemos a Jesus, não ficamos preocupados com o minha gente. Não somos encrenqueiros, não somos pessoas tão estressadas, angustiadas. Todos nós temos muita coisa para fazer. Todos. Mas vamos ter um comportamento e acreditar que Deus está conduzindo as coisas e parar de carregar nas costas aquilo que é de Deus. Porque quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, é entregar tudo e confiar que Ele está cuidando. Seus filhos, seus negócios, seus sonhos, seus projetos, e peça para Ele continuar guiando você. No livro Desejar Tuas Nações, página 530, diz o seguinte: e quando se recebe a Cristo como Salvador pessoal, é que sobrevém salvação à alma. Vou ler de novo. É quando se recebe Cristo como Salvador pessoal que sobrevém salvação à alma. Somente seremos transformados a hora que nós convidarmos Jesus para ir para a nossa casa. Quem sabe nessa noite Ele fala para eu e você, que talvez estejamos em cima de alguma coisa, não? Será que essa noite não é hora de descer também, irmão? Descer do egoísmo, do orgulho, da arrogância, do eu acho, eu penso, descer da manipulação, descer dos controles pessoais, descer da maldade, da falta de carinho, da falta de amor. Será que não é hora de descer disso? Do jeito que eu penso, do jeito que eu acho? Se Zaqueu ficasse lá em cima da árvore, a história era outra. Ah, Jesus não vou descer não, porque só vai me dar gasto. Esses 12 discípulos devem estar sem comer há quantos dias? Não, vou ter um prejuízo danado. Quero não, tem que guardar. E eu sei que homem come muito. Tudo novo. Você sabe que os discípulos não tinham muita idade, viu? Só Pedro que era casado. A média dos discípulos era de 15 a 18 anos, viu? Todos novos. Não eram velhos.
Nós olhamos na Bíblia, aprendemos na história, sei lá, na escolinha, aqueles monte de homem com barba, né, meio parecido que ficar capengando, mas não é assim não. Os discípulos eram novos, ok? E pessoas novas comem como lima nova, né, como diz o lavrador, não? Mas Zaqueu, que eles não pensou nem um pouco nisso. A alegria de ter Jesus, a gente esquece dos gastos de qualquer coisa. Deus proverá. Vamos ter esse momento. Ele queria um momento. E ele conseguiu. E meus queridos, cada um de nós sabe em que árvore está. Quem sabe nessa noite, ao você vir aqui, Cristo está dizendo: desce daí. Você está sofrendo à toa. Eu quero ir para a sua casa. Vamos, eu preciso visitar o seu lar. Eu quero te ver mais feliz, meu filho. Quero ver você andando melhor. Você anda muito nervoso, preocupado, gritando à toa. Arrependido por ter casado, arrependido por ter feito tal coisa. Quanta, às vezes, coisa vem na nossa cabeça, não? Tudo perca de tempo. Tudo falta de Jesus, queridos. Essa coisa que a gente se atrapalha aí, que a gente procura colocar muito em cima. Hoje se coloca muita coisa em cima de doença, não? Tudo é doença. Tem sim, mas não é tudo, viu? Um pouco é pilantragem. Um pouco é folgadice. Nós queremos as coisas do nosso jeito e Deus tem um jeito melhor. E meus queridos, Zaqueu conseguiu alcançar o que queria. Quem sabe nessa noite, eu e você precisamos descer da árvore, né? E bater um papo com Cristo. Chamá-lo para que ele vá em casa, fique e não vá mais. Cristo vai, de convidado. Entendeu? Será que nós convidamos a Cristo para estar conosco em nosso lar? Ou há momentos que Jesus não encaixa, que a presença dele incomoda? Será que Jesus assiste o que eu assisto, come tudo que eu como em casa? Será que Jesus trata a pessoa do jeito que eu trato a minha esposa, meus filhos? Para pensar, né? Será que nós temos a certeza que Deus tem domínio de tudo, que Ele está ao nosso lado, não precisa apavorar? Queridos, por isso nós vamos descer e conversar com Cristo. Mas e como que a gente conversa com Cristo? Comunhão, brother. Ler sua palavra. Parar um pouco. Tenha um canto na sua casa para você se consagrar. Já falei isso algumas vezes. Tem um lugar ali que é eu e Jesus. Entendeu? Você tem que ter um lugar na casa assim. Ali é o seu sicômoro, entendeu? Você desce. Você vai ao pó e fala: Senhor Jesus, muda o meu coração, transforma a minha maneira de ser. Eu preciso ser mudado. E meus queridos, como eu falei agora há pouco, foi a última chance que Zaqueu teve. Jesus não passou de novo em Jericó. Nunca mais voltou ali. Ai, se o Zaqueu não aproveitasse essa oportunidade. Não fica com medo que eu vou falar agora. Se hoje for a última noite que você está na igreja, se for a última oportunidade que você está tendo para renovar sua fé e consertar sua vida com Deus, por que não aproveitar como Zaqueu aproveitou? Tinha um pastor teve um pastor que teve um filho que se tornou pastor. E esse rapaz falou para mim, o pai dele dizia: filho, toda vez que você for pregar, pregue como se fosse o seu último sermão. E eu acrescentei um pouco. Eu queria dizer a você, irmão, toda vez que você ouvir um sermão, ouça como se fosse o último. Que a gente não sabe o que vira quando sai essa porta. Até quando estaremos, queridos? Eu não sei. Mas quem sabe nesta noite seria muito importante você sair daqui meio consertado e meio no rumo. Leve Jesus para sua casa. Convide. Desce, é hora de descer. Descer do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do ciúme, da inveja, do rancor, da mágoa, do trauma, do ódio. Enquanto você ficar lá em cima, enquanto você ficar pendurado aí, você vai ser visto pelas pessoas, ridicularizado, vai perder o tempo e talvez hoje pode ser sua última oportunidade. Porque a última oportunidade um dia vai chegar. Não é por medo de você, é consciência. Eu procuro ter isso para mim. Não esbanje a misericórdia de Deus. Use o necessário. E queridos, depois que nós temos realmente um encontro com Cristo e falamos tudo, abrimos o coração, a gente tem vergonha de nós mesmos. E tudo aquilo que Deus pedir para nós,
que Ele nos orienta na sua palavra, vai ter diferente nuance. Eu não vou ficar tão preocupado com o que eu tenho que fazer. Eu quero amar Jesus e fazer o que Ele pede, ponto. Não vou ficar negociando o que é mais fácil, o que é mais difícil, quanto que eu posso dar, quanto que eu não posso dar. Se eu fizer isso, eu tenho compensação. Para! Assim que eu estou com Jesus, as outras coisas perdem seu valor. Isso só acontece quando existe um profundo arrependimento, um profundo encontro com Cristo. Isso é possível, a mim e você. E depois que eu tenho esse profundo encontro com Cristo, eu tenho que aprender o quê? Jesus conquistou Jericó. Jesus conquistou Zaqueu. Leia comigo aqui, queridos. Jesus quer conquistar você. Quem sabe ainda falta isso, não? Mas o que tem que acontecer? Eu queria pedir um favor. Desce. Agora. E continue sua jornada em paz com Jesus. Amém. Aí, queridos, as preocupações, as dificuldades não vão diminuir. Talvez até aumentem. Mas com Jesus, a gente aguenta outra vez. Com Jesus vem força, não sei da onde. Com Jesus vem paciência, não sei da onde. Com Jesus vem tolerância, não sei da onde. Com Jesus vem recursos, não sei da onde. Com Jesus, queridos, os milagres são mais possíveis. Com Cristo o barco não afunda. Amém. Com Cristo, eu sei para onde eu vou. Sem Jesus, estou rodeando. Estou rodeando. Não avanço. Eu gostaria de dizer para você essa noite que Deus, Ele fica muito feliz de você ter vindo aqui. Muito feliz mesmo. Eu até mandei um recado aí no grupo da igreja, nem sei se respondeu. Eu falei que eu estava sentindo a falta de muitos aqui hoje. Não foi bronca. Foi chamar atenção. Temos que frequentar mais aqui. Aqui é o lugar de descer, encontrar Jesus, repor as forças para continuar a semana. Precisamos do Senhor. E Ele ama tanto você, que Ele sabe todas as suas fraquezas, suas limitações. Mas tem uma coisa que Ele nunca vai parar de fazer: de mandar você descer e de te chamar. Amém. Ele não vai desistir de você. E nós estamos no lugar certo para reavaliar a nossa vida. Ouça essa mensagem. E aí em seguida nós vamos orar.